Sejam bem-vindos a mais um encontro virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis, o Jefa de Niterói. Hoje nós vamos receber Marcelo Escocar, aqui do Jefa, que fará a palestra com o tema Coletânea de Preces Espíritas. Para darmos início ao nosso encontro, vamos então à nossa prece inicial. Fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, Jesus, nosso irmão, e a toda a espiritualidade amiga da Casa de Francisco, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez nesse momento de estudos e reflexões tão importantes à nossa evolução. Que a paz esteja dentro de cada um de nós. Fica conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite, qualquer que seja a hora que estejamos dedicados a uma mensagem de Jesus, a uma mensagem da doutrina espírita, é sempre muito bem-vinda. Hoje nós trataremos de um tema que desde sempre a humanidade tratou de revelar, tratou de divulgar. Nós estamos falando da prece, que nos últimos tempos, em particular, estamos em junho de 2021, em particular, de janeiro do ano passado para cá, ganhou uma relevância extraordinária em função da pandemia que assola o mundo inteiro. E nós espíritas, nós temos a possibilidade, porque temos um manancial extraordinário que se encontra na belíssima obra da doutrina espírita, uma das obras fundamentais, que foi codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta uma coletânea de preces espíritas, um repositório extraordinário e que nos podem efetivamente ajudar muitíssimo, sempre, mas principalmente neste momento que atravessamos de tantas dificuldades. Vamos só para ajustarmos alguns conceitos, relembrar exatamente o que nós estamos falando sobre o conceito da prece, para que todos nós tenhamos assim o mesmo entendimento ao longo dessa nossa exposição. A prece é um ato de adoração, adoração no sentido de elevação do pensamento a Deus. É dessa adoração que nós estamos falando. Então, orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em contato, em comunicação com ele, é entrar em contato com o mundo espiritual. É isso que nós fazemos quando nos dedicamos alguns momentos das nossas vidas à oração. A Federação Espírita do Paraná tem uma publicação cujo título é Momento Espírita. E no volume 12, eles retratam de uma forma muito clara a prece que serve como um roteiro. E que roteiro é esse? É aquele momento de aconselhamento que nós temos todos, quando nós buscamos nos instantes das nossas encruzilhadas pela vida. Todos passamos por esses momentos de dúvidas, de decisões que são importantes, mas também a prece serve como um bálsamo, quando serena o nosso coração, que vive tão atribulado, pelas tempestades, dos problemas cotidianos. E a prece também é um combustível
potente quando preenche a alma do bom ânimo, da coragem, para que nós possamos enfrentar os desafios da jornada terrena, que não são poucos, né? Nem pequenos. Mas o Livro dos Espíritos, na questão 658, tem uma pergunta que Allan Kardec formula aos espíritos: a prece é agradável a Deus? Ao que os espíritos respondem: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, porque para Deus o que vale é a intenção. A prece é agradável a Deus quando dita com fé, com fervor e com sinceridade. Então essa questão 658 mostra muito bem o significado da prece na doutrina espírita relativamente ao nosso Pai. Mas a questão 660, logo a seguir, Kardec vai perguntar: e a prece torna o homem melhor? Os espíritos vão responder categoricamente: sim, pois aquele que ora com fervor e confiança torna-se mais forte contra as tentações do mal, que todos nós estamos sujeitos, não é verdade? E Deus envia bons espíritos para ajudá-los. Nós mesmos, na nossa vida diária, né, nós percebemos que quando direcionamos o pensamento a Deus, nós temos intuições, temos auxílios, muitas vezes valiosos, para solucionar questões que pensávamos que não conseguiríamos superar. Então, seguem os espíritos na resposta para Kardec: a prece é um socorro que jamais é recusado quando aquele que faz o pedido faz com sinceridade. No livro que é o Espiritismo, um pequeno livro, mas importantíssimo, porque traz muitos conceitos fundamentais da nossa doutrina espírita, que é dividido em 3 capítulos. O capítulo 1 são os diálogos que Allan Kardec faz com o crítico, com o padre e com o cético. No capítulo 2, Kardec vai tratar de um grande resumo do Livro dos Médiuns, e no capítulo 3, um grande resumo do Livro dos Espíritos. E na questão, que está no capítulo 3, no item, que lá também temos a numeração, na questão número 161, Kardec vai perguntar: a prece será útil às almas sofredoras? Os espíritos vão responder ali também: todos os bons espíritos a recomendam, e os imperfeitos a pedem como meio de aliviar os seus sofrimentos. Isso está no livro que é o Espiritismo, e nós vamos voltar agora para falar de um livro, O Céu e o Inferno. No Céu e o Inferno, outra obra-prima e fundamental da doutrina espírita, Allan Kardec divide esse livro em 2 partes, na primeira parte e na segunda parte. Especificamente na segunda parte, ele vai trazer exemplos relacionados com a importância da prece. E é nessa segunda parte em que Kardec vai mostrar os espíritos, quando já saíram do mundo corporal e estão no mundo espiritual, a manifestação deles. Então nós vamos ter vários exemplos lá dos espíritos denominados felizes, aqueles de condições medianas, os espíritos sofredores, os criminosos arrependidos e os espíritos endurecidos. E temos vários exemplos desse lá. E nós vamos verificar que lá, nessa segunda parte, a prece é implorada pelos espíritos sofredores. E essa prece é muito útil para eles, porque ao verem que as pessoas que aqui ficaram pensam neles, eles se sentem menos abandonados. É conforto, é bálsamo para todo aquele que recebe essas preces. Reanimam-lhes a coragem e o desejo pelo arrependimento e pela reparação daquilo que outrora, como nós outros, fazemos quando estamos na Terra, Ou seja, a prece não só alivia, mas também abrevia os sofrimentos dos irmãos sofredores. Então a prece, de fato, é
solicitada por aqueles que sofrem, né? Na Gênese, que é o outro livro importante da nossa codificação espírita, no capítulo 15, existem lá uma parte que trata dos possessos, no 31, né, no item 31, e lá Jesus está na cidade de Cafarnaum e os apóstolos apresentam a ele um menino que os apóstolos não conseguiram curar. E Jesus chega com a sua autoridade, o seu poder magnético e determina ao espírito surdo e mudo, abandona esse menino e não mais entre nele. E aí depois o menino se recupera, a princípio penso que o menino fica desfalecido, penso que ele até morreu, mas não, ele estava completamente vivo. Quando Jesus o toca, ele se recupera plenamente. E quando Jesus voltou para casa, os seus apóstolos perguntaram: mestre, por que nós não conseguimos curar aquele menino? Por que nós não conseguimos expulsar o demônio daquele menino? Jesus respondeu: os demônios desta espécie não podem ser expulsos senão pela prece. E demônios aqui é no sentido do espírito mau, né? Nada de demônio, da forma com que usualmente se fala, né? Aquilo definitivamente é uma figuração, né? Na Revista Espírita, de janeiro de 1866, né, existem algumas considerações sobre a prece no Espiritismo, e Kardec vai apresentar ali uma série de argumentos contra aqueles que se negam com relação à utilidade da prece. E aí, aqueles que negam tudo isso vão dizer: não, Deus estabeleceu leis eternas, então não adianta você fazer prece, porque todos nós estamos submetidos àquelas leis. Outros dirão: a sorte dos espíritos está traçada e, portanto, é inútil a prece. Outros ainda vão argumentar com Kardec que por isso, por aquilo, então não adianta fazer a prece. E Kardec vai rebatendo uma a uma as questões que lhes são apresentadas, para destacar finalmente que todos os povos, desde o início da civilização, do selvagem até hoje o civilizado, sempre oraram, oram e vão continuar a orar. A prece é, pois, uma necessidade universal. É como ele finaliza esse tema. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, né, que antecede ao capítulo 28, que são exatamente essa coletânea de preces espíritas, o capítulo 27 tem o título Pedi e obtereis. E nesse título há uma passagem, um tratamento lá, dada a questão da qualidade da prece. Jesus dizia, né, quando orardes, não coloquei-vos em evidência, mas orai em separado. Em separado, algumas traduções falam recolhendo ao seu quarto. Não é o quarto de dormir, um quarto do aposento de uma residência. Não. Devemos nos recolher ao nosso interior, né? E Jesus vai esclarecer que não é pela quantidade de palavras que seremos atendidos, mas sim pela sinceridade que nós formulamos o nosso pedido. Existe uma parábola muito interessante, que nós espíritas conhecemos bastante, que caracteriza muito bem essa questão. É a parábola do fariseu e do publicano. Né? Mas tem ali nesse capítulo também uma parte que trata da eficácia da prece. E essa eficácia da prece vai nos ensinar que seja aquilo que venhamos a pedir na prece, é para crermos, porque nós obteremos, porque nós teremos aquilo que pedimos. E aí, o homem geralmente, né, nós acreditamos naquilo que nós vemos de imediato, é o presente, né? Então nós achamos que esses pedidos que nós formulamos em nossas preces devem ser atendidos de pronto, de imediato, né?
E, na verdade, nós precisamos entender um pouco o que é essa afirmativa de que sempre seremos atendidos. Então vamos entender um pouquinho mais essa questão da eficácia da prece, né? O que Deus efetivamente vai nos conceder? Uma série de possibilidades. Uma, vai nos dar paciência para enfrentarmos aquela situação. Vai nos dar coragem para enfrentar todo aquele momento, muitas vezes tormentoso de fato. Vai nos dar a resignação para compreendermos que aquilo é uma necessidade que nós efetivamente precisamos. Vai nos indicar modos de podermos sair da dificuldade que se nos apresenta naquele instante. Vai nos apresentar, vai nos dar efetivamente assistência para nós tratarmos o tema, vai nos dar boas ideias, as inspirações que tantas vezes nós temos. Então, ele vai deixar finalmente a nosso cargo o mérito de conseguir. Deus, efetivamente, assiste a todos aqueles que ajudam a si mesmo, né? E não aqueles que, obviamente, tudo espera de Deus sem nada fazer. É preciso que façamos a nossa parte, né? Existe uma máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. E essa máxima se equivale a buscar e achareis, que é justamente o título de mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, onde nós vamos encontrar ótimos esclarecimentos sobre essa questão. Então, a prece é essa oportunidade excelente para esclarecer as nossas consciências e aceitar, sem lamentação, a nossa situação. Por isso que a afirmativa é verdadeira, sempre obteremos aquilo que vamos pedir. E qual é a ação da prece, né? A prece, pela prece, o homem atrai para si o auxílio dos bons espíritos, que eles vêm nos ajudar, para nos sustentar, para nos inspirar boas resoluções, para que tenhamos bons pensamentos. A prece exerce uma espécie de ação magnética entre aquele que faz a oração e aquele que recebe essa oração. E nós podemos, todos nós somos testemunhas de um lado e de outro. Porque ora nós estamos impossibilitados de fazer prece para outra pessoa, e na verdade nós estamos necessitados, e nós pedimos, e nós tantas vezes recebemos as boas vibrações que nos são dirigidas. Outras tantas vezes somos nós que estamos em condições de doar aquele fluido através de uma prece contrita, de uma prece efetivamente onde nós fazemos um contato direto com a espiritualidade amiga, com Jesus, com Deus, através daquela adoração que falamos no início, né? O poder da prece está no pensamento, não provém das palavras. É importante isso nós frisarmos. E a doutrina espírita fala isso em diversos momentos ao longo da sua obra, né? Não provém de palavras, não provém de lugares, nem de como é feita. É através do pensamento. Por isso devemos cuidar tanto, por isso devemos estar permanentemente vigilantes com os nossos pensamentos. E nessa coletânea de preces espíritas que nós temos no capítulo 28, né? Em particular neste momento de pandemia, tanto precisamos de prece, né? As nossas casas espíritas são demandadas como eu, particularmente, nunca vi. Como somos demandados? Recebemos pedidos e mais pedidos de pessoas necessitando de prece. Nós efetivamente sabemos. Na nossa casa espírita e em outras casas espíritas também, tantas reuniões foram feitas com a finalidade específica de fazermos preces para outros irmãos. As reuniões mediúnicas que se realizam, a grande maioria delas, hoje ainda de forma virtual, mas as reuniões dos grupos mediúnicos permanecem, com os grupos de estudo também. Então,
muitas vezes nós recebemos pedido para, no momento da irradiação, no momento da prece, por aqueles que já desencarnaram, por aqueles que estão doentes, por aqueles que têm outras dificuldades, não estamos falando somente de Covid, tantas outras doenças que sempre existiram e continuam a existir. Então, os espíritos sempre disseram, a forma, olha que importante, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Nós sabemos, é o espírito quem pensa, né? Então, por isso, o pensamento é tudo, né? E se nós pegarmos este capítulo 28, nós vamos ver que nós temos lá definições de categorias de prece. A categoria número 1 que está lá são as preces em geral. E estamos falando especialmente da oração dominical. Quem não conhece a oração que Jesus nos ensinou? Pai nosso que estás no céu. A oração do Pai Nosso, a oração dominical, todos nós conhecemos, e ela procede do próprio Mestre Jesus e substitui toda e qualquer outra prece. Pode ser realizada em todos os momentos, em reuniões espíritas, para os médiuns. Quantas vezes temos oportunidade de, em trabalhos fora da casa espírita, com irmãos em situação de rua, por exemplo, nós somos pedidos, atendendo a pedido deles, nós fazemos uma oração, e a prece que normalmente nós utilizamos, justamente a prece, a oração dominical. Mas isso seria uma exposição específica, né? Então nós vamos falar da segundo tipo de prece, que são as preces para si mesmo. Nós bem sabemos, né? Usamos até a expressão, né? Cada um sabe o seu calo onde aperta, não é verdade? E nós sabemos também das nossas dificuldades, e nós sabemos que tantas vezes precisamos de prece para nós mesmos. É importante que quando acordamos, nós já de imediato agradeçamos pela noite passada, pela oportunidade de estarmos vivos um dia a mais, pelo tanto de chance que teremos de escrever novas páginas no nosso livro, como dizia Chico Xavier, né? Todo dia, quando acordamos, recebemos páginas em branco para irmos preenchendo ao longo do dia. Quantas oportunidades nós temos ao longo desse novo dia para corrigir defeitos, porque nós ainda somos tão imperfeitos. Pedimos conselhos para nos aliviar das aflições que esquecemos momentaneamente enquanto encontrávamos em sono, né? Então nós devemos agradecer tantos favores que recebemos e muitas vezes somos ingratos, né? Tantos perigos nós escapamos, alguns conscientemente, outros inconscientemente, somos livrados de inúmeros perigos. São muitas as vulnerabilidades a que estamos sujeitos e nós ainda somos muito frágeis. Devemos admitir isso, né? Se for o caso, eventualmente estivermos numa situação que já estamos prevendo a morte, e vamos tratar a morte de uma forma muito natural, que esse é um processo absolutamente natural da existência. Nascer, crescer e morrer. Corpo físico, porque a vida continua, né? Lá no plano espiritual, ou ali no plano espiritual, né? Ela continua. Então, nós devemos, ainda somos muito arraigados, né, à questão da vida material, da vida no corpo físico, mas é importante o estudo, é importante as leituras e as reflexões para vermos que isso faz parte do nosso viver, inclusive da nossa evolução espiritual, né? Então, nós, eventualmente prevendo a nossa morte, seja lá por que razão for, né, por uma doença ou de um parente que já está bastante idoso, acamado, né, vai se apagando, tal qual uma velhinha, não é isso que nós já vimos tantas vezes? Então nós vamos fazendo a prece para aquelas pessoas já, e aquilo vai auxiliando o desenlace daquele cordão fluídico que une o corpo ao espírito, né? Então, isso vai favorecer que aquele irmão que está prestes ou vem até
mesmo a falecer, né, e desencarnar em seguida, né, que isso ele consiga de uma forma menos dolorosa possível e com um despertar sem a perturbação e a ansiedade, que são naturais também. Né? Não pensemos nós, porque nós somos espíritas, que estamos livres disso. Definitivamente não. Né? E nós, então, temos ainda dentro dessas categorias de prece a de número 3, que são as preces pelos encarnados. Para alguém que está em aflição, quantas pessoas nós conhecemos e já vimos a vida inteira, né? E nós não temos que ficar só com a cabeça em Covid, não, em várias coisas, né? E não vamos falar só de doença, não. Temos aflições do nosso trabalho, da nossa família, né? Dos nossos negócios. Gente, é a vida natural, a vida do ser humano comum. Então nós temos tantas aflições e a prece pode perfeitamente nos auxiliar bastante, né? Abreviar esse nosso sofrimento, essa nossa angústia, a angústia que é um mal da humanidade, não só agora por conta da pandemia, mas já vinha sendo diagnosticada como um mal muito grande da humanidade. Os consultórios médicos e de psicólogos estão cheios de pessoas angustiadas, né? Então nós devemos ter essa prece como um valioso auxílio para todos nós, né? Então, e para aquelas pessoas que estão encarnadas também, pelas diversas situações. Um amigo, tantos amigos nós vemos em situações difíceis ao longo da nossa vida, um vizinho, um parente, né? Então nós temos que orar por essas pessoas também. Nós devemos orar, e aí é mais difícil para a gente, né? Pelos inimigos, pelos que nos querem mal. Isso é caridade. É o caminho que nós estamos buscando. Devemos nos esforçar nesse sentido também. Devemos orar pelos inimigos do Espiritismo. Tantos existiram desde o início, como eu dizia há pouco do livro que é o Espiritismo. Aqueles 3 diálogos são exatamente os inimigos, eram os 3 inimigos do Espiritismo. Continuamos a ter ainda inimigos do Espiritismo. Às vezes temos até espíritas divergindo, e é natural, né? A nossa doutrina espírita é racional e é natural que nós tenhamos entendimentos diferentes. Não precisamos nos tornarmos ferrenhos inimigos até, não precisamos, definitivamente não precisamos, porque temos todos o mesmo propósito de propagar a nossa doutrina espírita, né? Então, devemos orar por um agonizante. Enfim, são tantos os momentos que nós temos a oportunidade. Orar, como eu disse ainda há pouco, nas reuniões mediúnicas que ocorrem no mundo inteiro, nas casas espíritas, nessas reuniões especiais, né? Devemos orar. Quando nós formos dormir por essas pessoas também, temos ainda as preces pelos desencarnados, né? Aquelas pessoas que ou acabaram de falecer, ou ainda, né, que já faleceram há algum tempo, e lembramos de um ente querido, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um tio, de um amigo, de um vizinho. Quantas vezes temos laços amorosos tão grandes com outros que não são parentes nossos consanguíneos. Nós devemos dar esse nosso testemunho de simpatia para eles também, para ajudar, se for o caso de um desencarne, de uma morte recente, para ajudá-los no desligamento, para que possam acordar de uma forma mais harmonizada, né? Enfim, por todas as pessoas que nós tivemos afeição, sejam novas, sejam idosas, sejam crianças, não importa, né? Então, todas essas preces que nós fazemos para os desencarnados, nós devemos pedir que aquelas pessoas, alguns que nós sabemos mais endurecidas, que elas estejam receptivas às intuições, àqueles amigos espirituais tão abnegados que estão ali para ajudar, mas muitas vezes a pessoa continua ainda de uma forma bastante
presa àquela matéria que ele estava acostumado a viver e não observa, não recebe aqueles influxos positivos no sentido de ajudá-la. Devemos orar pelos suicidas, por um inimigo morto, né? Nós às vezes temos oportunidade, vemos tantos cidadãos ainda do caminho do mal, que nós denominamos de bandidos, né? Devemos sim orar por aqueles irmãos, porque quem garante que nós já não fomos um deles, na verdade? Devemos orar pelos espíritos endurecidos. E ainda a quinta categoria, que são as preces especiais, pelos doentes e obsidiados, os obsidiados de toda ordem, né? Sejam os obsidiados simples, sejam aqueles que têm a fascinação ou a subjugação. Oremos por todos eles, porque todos eles necessitam da prece. Muitas vezes o obsidiado, né, ele mesmo, o obsessor e o obsidiado, eles mesmos acabam por se renderem à prece que é feita para eles, e no primeiro momento eles negam. Em todos os casos de obsessão, seja mais simples, seja a fascinação ou a subjugação, a prece é o mais poderoso auxiliar no esclarecimento do espírito obsessor. Portanto, com a finalidade de romper finalmente aquela ação da obsessão. E tantas vezes nós temos conhecimento que as reencarnações se sucedem. Ora, aquele que está no plano espiritual obsidia aquele que está no plano material, e depois, quando os papéis se invertem, a mesma obsessão segue. Só que agora o mundo dos atores, o que era o obsessor passa a ser obsidiado. E isso vão séculos e séculos e séculos. Então a prece é poderosíssima para romper essa corrente muito lamentável e muito maléfica para todas as duas partes, né? Se nós pudéssemos trazer uma conclusão sobre esse belíssimo capítulo 28, do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas, que nós estamos precisando muito. Tantas vezes nós nos desequilibramos e nós pegamos, não conseguimos nos concentrar para fazer uma prece, uma oração simples. Vamos lá, está à mão. Pegamos lá e vamos, para que eu quero? É para mim? Tem lá. Para que eu quero? É para um amigo que acabou de desencarnar? Tem lá. Para que eu quero? É para um amigo que está em dificuldade? Tem lá. Tem tudo lá. É para alguém que está doente? Tem lá. Utilizemos esse verdadeiro pronto-socorro em nossas vidas. E nós sabemos que então essa prece, a principal qualidade dela, ela é ser clara, ela é simples, ela é ser concisa, que você pode fazer a qualquer hora, em qualquer lugar. Só ou acompanhado, às vezes é bom, né? A gente se reunir para fazer, porque nós temos uma força maior. Mas quantas vezes nós estamos em um coletivo com tanta gente, naquele momento do empurra, a gente se concentra um pouco e faz uma prece para aqueles que estão à nossa volta, para o motorista, para o trocador que estão ali no trabalho, para o trânsito que tantas vezes está caótico. Tantas são as possibilidades. Então nós podemos fazer a prece na alegria e na tristeza. Não nos esqueçamos, na alegria também, não é só na tristeza, não. Na doença, sim, mas na saúde também. Agradeçamos a saúde que nós temos no início e no fim de tantas atividades que muitas vezes nos chamam a fazermos uma prece quando acordamos e quando dormimos. E devemos fazer a prece, não somente para pedir, que é muito válido, como nós vemos, mas também para agradecer e para louvar a Deus. Então é importante que a gente conheça e estude
esse capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós agradecemos a Deus e a nossa Casa de Francisco, aqui em Niterói, pela oportunidade de compartilhar essas reflexões de hoje. E pedimos ao nosso Pai de bondade e de misericórdia que nos abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade. Vamos orar. Neste instante de adoração, aproximemo-nos de Deus, nosso Pai amoroso, e, num gesto de louvor, reconheçamos a grandiosidade e a perfeição da sua criação. Agradeçamos a esse Pai de bondade por nos permitir ser as suas criaturas, experienciando mais uma reencarnação na Terra, com a possibilidade renovada de aprendizados do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Que esta nossa oração possa, como singela demonstração de agradecimento, alcançar o nosso Mestre, irmão e amigo Jesus, que recebe em seu colo todos aqueles que estão cansados e oprimidos. Agradecemos aos benfeitores espirituais do nosso Jefa pelo incansável suporte, indispensável às tarefas e aos tarefeiros, na realização das atividades que visam o acolhimento, o atendimento, o esclarecimento e o consolo de todos aqueles irmãos com quem nos relacionamos nos planos material e espiritual. Rogamos a Deus, Pai de amor supremo, para que esta oração possa refrigerar e aliviar os nossos corpos e as nossas almas, e que possa alcançar todos os nossos irmãos em humanidade, neste momento do testemunho a que todos estamos submetidos. Esforcemo-nos para que a fé, a resignação, a força, a coragem e a esperança estejam presentes em nossa vida diária, porque já temos a certeza de que a lei de justiça, amor e caridade está presente nos desígnios do nosso Pai de misericórdia, neste atual estágio do processo educativo e que todos estamos tendo a oportunidade de vivenciar. Que assim seja.